Elisângela falou uma coisa ótima. Não dá para entrar num ambiente de aprendizado sem ter seu caderninho de anotação. Eu costumo ficar de olho nisso, porque às vezes os meninos vão para o IBAD, aí acha fantástico a aula. Na outra aula fala, vocês lembram da aula passada? Não. Lá anotou? Também não. E ninguém tem uma mente fotográfica assim para guardar tudo da primeira vez, né? Então nós vamos trabalhar, ela fez um encarte para vocês com os principais pontos. Só que quando eu mandei para ela, eram 2 folhas. Então eu acho que ela vai mandar um PDF para vocês e vocês podem pensar sobre isso. Porque, irmãos, a graça é de Deus, a unção é de Deus, mas o esforço é nosso. Amém, queridos? Não estão entendendo o que eu estou falando? A voz fica um pouquinho mais rouca aqui, né? Estou parecendo Takayama. Mas nós precisamos nos preparar, pensar sobre o que estamos fazendo. Você ora, Jesus orienta, mas até as orientações do Espírito Santo tem que ser assimilada. Eu tenho que entender o que Deus está falando comigo. Tem muita gente que não entendendo, vai ao erro. E como vocês são líderes, vocês não erram sozinhos, vocês levam uma porção de gente a errar. Mas se vocês acertam, aí vocês abençoam uma porção de gente também. Amém, queridos? E aí, nós vamos trabalhar sobre o tema que foi proposto para mim. O que é círculo de oração? Primeiro, nós falamos em departamento feminino na igreja. A Assembleia de Deus tem um departamento feminino. Trata todos os assuntos femininos. Trabalha com todas as mulheres que chegam na igreja. Às vezes a mulher não chega diretamente para fazer parte do círculo de oração. Às vezes ela não vai fazer parte do coral. Mas quando chega qualquer mulher na porta da igreja, já é responsabilidade da liderança da igreja. As irmãs têm que acolher, têm que receber, amém? E dentro do departamento feminino, aí nós temos uma ferramenta histórica que chama círculo de oração. A Assembleia de Deus, irmãos, tem que tomar cuidado, porque ela tem história, tem raiz. E o círculo de oração é nosso, é coisa nossa. E algumas pessoas podem olhar para outra igreja X ou Y e começar a imitar. Lá tem tudo, mas não tem mais círculo de oração. E aqui nós temos, então temos que dar glória a Deus que Deus mandou esse projeto na mão da Assembleia de Deus, é círculo de oração. Para algumas pessoas parece que é até chato falar essa palavra. Eu participo do departamento feminino, parece alguma coisa moderna. Quando fala, eu participo do círculo de oração, parece já que a irmã está com coque de joelho para sair até o pé. Mas é o círculo de oração que mantém a igreja funcionando. É o círculo de oração que abençoa a vida do pastor. É o círculo de oração do capítulo 12 Atos, tira Pedro da prisão e coloca ele de volta na operação dos milagres. Amém, queridos? Por isso que eu disse, é algo muito sério. A gente não pode perder isso. Talvez essa onda sedutora da modernização possa tirar de vocês o que há de mais precioso. Vocês ainda têm carregado a parte preciosa da igreja, que é a oração. E não é sozinha não. Onde tiver irmã orando, tem irmã influenciando outros a orar. Primeiro espera assim. Amém? Então, o que é o círculo de oração? É um ministério que proporciona comunhão, edificação e o crescimento espiritual das mulheres cristãs no âmbito da igreja. Então a mulher chega da rua e ela aceita Jesus. O que é que a igreja faz? Abraça, e eu vou dizer para vocês, as irmãs vão treinar essas irmãs para também serem mulheres de oração. As irmãs da igreja vão espiritualizar essas irmãs, para que elas tenham um comportamento diferente do que ela tinha lá fora. Os irmãos estão entendendo isso? Alguém pode olhar e dizer, ei, mas lá fora está tudo ruim. Eles estão sendo o que eles são. É o mundo. O pecado toma conta. Agora, quando entra aqui dentro, é o que eu espero no meu coração, é que a graça de Deus se manifeste na vida deles e mude eles. E que as pessoas que estão aqui dentro, com o seu comportamento, influenciem elas. Então quem vai ensinar as mulheres do mundo a ser mulheres de Deus é quem já é mulher de Deus. Amém, queridos? Irmãos, compreendem esse negócio? Amém. Então se o grupo não tiver sendo, as pessoas que chegar também não serão. Olha só que coisa interessante. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande. Trabalhar com a comunhão da igreja, cuidar com as panelinhas. O pastor acabou de falar sobre panelinha lá em cima, e está no meu prospecto aqui falar também. A pior coisa é quando a igreja se une da maneira errada. Mais ou menos em 2004 eu machuquei minha perna e machuquei o tornozelo jogando bola. E eu, machão do jeito que eu sou, não quis ir no médico.
curou em casa. E não parava de doer. E aí quando eu cheguei no médico, o médico falou para mim, você curou, mas curou errado. Seu osso está torto. Vamos ter que trabalhar isso daí. Mas curou em casa. Não curou da maneira certa. Então eu quero dizer para vocês que a igreja trabalha união, mas é uma união com orientação espiritual. Não é se unir por mal. Tem irmã que é tão unida. Esse dia eu tive que lidar com uma situação nessa igreja. E aí os irmãos da igreja falaram para mim assim, pastor, aqui é o seguinte, mexeu com um, mexeu com todo. Eu falei, isso é uma gangue. Isso é uma gangue. Vamos orar? Não. Vamos para a escola dominical? Não. Vamos pro... Peraí, então tá errado. Tá errado não, porque aqui quem faz a regra é nós. Aqueles sujeitos falaram para mim. Eu falei, isso não é uma igreja, isso é uma gangue. Agora a unidade que Deus está propondo para as irmãs espirituais é uma unidade de propósito, é uma comunhão santa. As irmãs se unem para orar, para abençoar, para crescer. Amém, queridos? As irmãs se unem e a panela não tampa, sempre cabe mais uma. Mas eu gosto de fulana. Se não tiver o cantinho do lado dela na igreja, eu nem sento, eu vou embora para casa. Aí eu vou para a confraternização, lá é as 3 Marias certinhas. Mas eu estou na rua evangelizando. As 3 beatas. Mas o que a gente tem que ver, irmãos? Que a gente tem que estar aberto, porque às vezes Deus quer mandar a quarta, a quinta, a sexta, e vai colocar do seu lado. E se você não, mas eu conheço essa irmã há 20 anos, tá? Mas um dia você não a conhecia, Deus te colocou lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério. Porque às vezes as pessoas chegam na igreja, procuram o pastor e dizem, pastor, eu vou passar adiante, porque a igreja não me acolheu. Não, mas eu acolho. Mas imagina o pastor com essa cara tipo sem fome, acolhendo todas as mulheres que chegam na igreja. Eu espero que minha esposa acolha, eu espero que as líderes acolham, eu espero que as regentes acolham, eu espero que todas as irmãs da igreja acolham, coisa que eu não poderei fazer. Vocês entendem? Então, primordialmente, é um ministério que vai proporcionar comunhão, edificação. A irmã pode chegar do jeito que for, a igreja abraça, mas a gente não espera que ela fique do jeito que ela chegou. Ela vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E o crescimento espiritual dessas mulheres. Pastor, não pode mexer com a irmã fulana. Toda igreja que eu chego tem sempre a irmã aquela. Aí eles falam, pastor, faça de tudo, mas não mexa com ela. Isso daí... O negócio é complicado. Eu cheguei numa igreja e a irmã falou para mim assim, a secretária veio, pastor, não destrata essa mulher não. Tudo que ela pediu o senhor dá, porque ela furou os 4 pneus do último pastor. Aí eu falei, irmãos, ela não vai furar não, em nome de Jesus. E eu trabalhei com ela batizou nas águas, estava na igreja há muito tempo, não aceitava o batismo, e virou uma bênção na igreja. Ela é a goleira oficial da igreja. Porque Jesus faz, mas nós esperamos crescimento espiritual. A barraqueira se tornou uma mulher de Deus. Amém, querido? E não existe a mulher de Deus barraqueira. Existe ou a barraqueira ou a mulher de Deus. As duas juntas não cabem no mesmo coração. Amém? Irmãos, o ciclo de oração é um lugar de comunhão e encorajamento. Já falei isso. O ciclo de oração é um lugar de aprendizado e crescimento de fé. Irmãos, vocês enquanto oram, eu espero que vocês entendam isso. Vocês também leem Bíblia, vocês também adoram a Deus, e tudo isso proporciona crescimento espiritual. Não é só crescimento espiritual que precisa no seio das irmãs. No meio das irmãs precisa de crescimento emocional, crescimento intelectual, e tudo isso vai crescer junto, porque Jesus sabe trabalhar. Amém? Então a pessoa pode chegar arrebentada, traumatizada, pode chegar com um monte de grau de transtornos emocionais. Mas a graça de Deus vai sendo derramada, a comunhão entre as irmãs vai funcionar, as irmãs vão sendo curadas. A irmã antissocial que não se dá com ninguém, agora tem as amiguinhas lá no corpo. As pessoas que chegavam e ficavam de longe, hoje sente prazer em sentar lá e abrir a boca para adorar Jesus junto com as outras irmãs. Porque isso acontece na igreja, por ocasião do funcionamento do departamento. E o ciclo de oração é um lugar de transformação. Eu entendo, como eu disse, a terceira vez que eu vou falar, pode vir do jeito que tiver. Os irmãos sabem que eu trabalhei 5 anos aqui no albergue aqui atrás, trabalhei há 15 anos na rua. Conheço todo tipo de gente que você pode imaginar. E creio, do fundo da minha alma, que todos podem passar por um processo de transformação.
Em Cristo chega prostituta, mas vira pregadora. Em Cristo pode chegar, irmãos, viciada em crack. E tem muitas irmãs que eu conheço, não vou falar a vida de ninguém, que hoje participa ativamente, trabalha na igreja, mas eu conheci na rua. E hoje está trabalhando nas igrejas por aí. E às vezes elas falam, Rudinete, você lembra como eu era? Eu faço, eu procuro até esquecer o tanto trabalho que Deus já me deu. Mas hoje está pregando, cantando, dando glória a Deus. E ninguém acredita se vê como ela era antes. Então o ciclo de oração é um lugar de transformação. Por ser lugar de transformação, cuidado, queridos, a não olhar para as pessoas como um caso perdido. Amém, queridos? Irmãs que oram nunca podem pensar que Deus não é capaz de transformar uma pessoa. Aquela irmã ali não tem mais jeito, o pastor tem que arrancar ela daqui. A gente não trabalha arrancando, a gente trabalha edificando pessoas, buscando crescimento para as pessoas. Nem sempre todas chegam boazinhas. Uma certa irmã, deixa eu olhar se ela não está aqui. Uma certa irmã um dia chegou para mim e falou, pastor, não vou mais reger essas irmãs, elas ficam bicuda de cara feia, cerram os dentes para mim. Aí eu falei, tudo que você já fez comigo, tudo que você já fez comigo. Rapaz, como era difícil quando eu cheguei nessa igreja olhar para você com a cara desse tamanho, e hoje você é uma benção, até sorrir para mim. Eu vi teus dentes 3 meses depois que eu cheguei nessa igreja. Aí ela falou, é mesmo, né, pastor? Eu falei, então a paciência que eu tive com você, tenha com elas, conquista elas, porque eu conquistei você. Amém, querido? Então nem todas vão vestir como você veste, gostar do que você gosta, cantar como você canta, mas todas elas foram chamadas por Deus e plantadas aonde você está. Amém, querido? Se Deus trouxe, você cuida. E aí o resto é com Deus. Então é lugar de transformação. E transformação e bênçãos. Porque a transformação acarreta bênção para a vida da igreja. Uma pessoa que dava trabalho e agora ela está trabalhando, uma pessoa que criava problema e agora está solucionando problema, ela é bênção para a igreja, não é? Ela é bênção para o marido. Lembra aquele texto que eu cito longe de vocês, mas hoje eu vou citar aqui, que diz assim, é melhor morar no deserto que num palácio com uma mulher rixosa. Aí o marido vem com os olhos pretos, parecendo um panda. Pastor, fala, já sei, meu amigo, deixa eu orar. E daqui a pouco ele chega reluzente, feliz, porque a mulher rixosa se tornou uma mulher virtuosa. Então a transformação acarreta em bênção, sim ou não? Uma mulher super estressada, cheia de problema, que foi alcançada pela graça na igreja, e hoje já não tem tantos problemas assim, não está tão estressada assim. Essa mulher vai ser uma bênção para a família dela. E é isso que nós esperamos, que o ciclo de oração produza bênção na vida dos seus integrantes. Veja só o que eu falei aqui. O trabalho de vocês tem propósitos. Amém, queridos? Tem objetivo. A coisa pior que eu vejo muitas vezes dentro da igreja, e pode ser que você não veja igual a mim, por isso que eu falei, estou aqui disposto a questionamentos, é que às vezes as pessoas estão fazendo um monte de coisa sem saber por que estão fazendo. Gasta muito dinheiro, enfeita demais, dá presente demais, mas não tem objetivos. E o nosso objetivo primariamente é espiritual. Nós queremos ver gente abençoada. E enquanto abençoamos, também somos abençoados. Enquanto cuidamos, somos cuidados. Então a irmã que está trabalhando pelo bem-estar e crescimento da irmã, as próximas irmãs, ela também está sendo abençoada, está tendo crescimento. Então veja que tudo está bem certinho no projeto de Deus. Quando desvirtuou alguma coisa, não foi Deus, foi nós que não seguimos alguma orientação. Amém? As qualidades de uma boa líder. Veja que eu estou acelerando um pouquinho. Irmãos, o papel da dirigente do ciclo de oração, da liderança, é de liderança espiritual. O papel das regentes também é um papel de liderança. Às vezes você vai perceber gente que existe na igreja, pessoas ali que não tem um título formal como líder nem como regente, mas quando você fala qualquer coisa, elas olham para certa irmã, porque a irmã tem uma liderança latente. Tem irmã que ela não tem título nenhum na igreja, mas quando ela abre a boca, todo mundo se cala. E eu não posso dizer que ela toma isso, porque às vezes é Deus que colocou nela esse poder de liderança, poder de influência, e no momento certo Deus vai usar ela. Amém, queridos? O que eu estou dizendo nesse momento é que o papel de qualquer liderança que Deus levanta no meio do departamento é
um papel de influência espiritual. Você está liderando as irmãs para o crescimento. O que é liderar? Liderar é chamar para perto e levar para o local de destino. Você é a motorista do círculo de oração. E para onde você vai levar esse círculo? Muitas vezes a irmã chega em mim e fala assim: pastor, não dá mais, essas irmãs não oram, essas irmãs não obedecem, essas irmãs não... e não presta. Aí eu digo assim: não, mas você está na direção. Para onde você está levando? Se você está levando para esse caminho, você sempre vai estar nesse caminho. Agora você tem o poder, Deus te deu o poder de mudar essa equação todinha, se você transferir esse caminho ruim para um caminho bom. Então a liderança tem que assumir, com certeza, com muito poder de Deus, essa missão de transformar um negócio que não está bom, que às vezes não está bom, um negócio que está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Se você no primeiro ano chora porque não está bom, eu choro com você. No segundo ano você vem chorar porque não está bom ainda, eu vou perguntar o que você fez durante o primeiro ano. Porque você tem que transformar a situação. Amém? Primeiro ano sempre é difícil, mas no segundo ano você já tem que colher alguma coisa, em nome de Jesus. Então o papel da dirigente de oração é de liderança espiritual, orientação. Quando alguém olhar para você e te perguntar qualquer coisa que seja do plano espiritual bíblico, cristão, você tem que ter a informação. Por isso que eu tenho medo quando os pastores começam a escolher líderes de oração por ocasião do sobrenome. Ah, esse irmão está em casa, não quer vir mais na igreja, vou levar um cargo debaixo do braço para trazer ela para a igreja. Irmãos, as lideranças da igreja são escolhidas pelo chamado de Deus, não por birra dentro de casa. Os irmãos entendem isso? Se ela tem uma postura dessa, o que vai se esperar das lideradas dela depois? Então tem pastores que são omissos e irresponsáveis e coloca na frente pessoa que não está pronta para estar na frente. E eu espero que os irmãos entendam a diferença disso e estejam comigo nisso. Uma irmã que está para trabalhar na regência, na secretaria, na tesouraria ou na liderança das irmãs, tem que ser uma orientação espiritual inspiradora, tem que ter essa questão de orientação para as demais e tem que apoiar as irmãs. A irmã está com problema, quem que ela procura? Procura você. Pastor, mas não sei nada que está acontecendo, porque elas não gostam de falar comigo. Por que será que elas não falam com você? O que aconteceu para perder essa confiança? Às vezes tem irmãs que eu digo assim: vou fazer uma visita e vou levar algumas irmãs comigo. Aí os irmãos falam assim: fulano e Beltrano você não pode levar, porque tudo que for falado lá antes de você chegar em casa a igreja já sabe. Então tem gente que, graças a Deus, entende o meu jeitão. E às vezes o irmão vem: e aí fulano? Eu digo assim: não é da sua conta. Isso ajuda as pessoas a confiar em mim, porque o que a gente conversa é entre a gente, não tem que transferir para terceiros, para quartos. E às vezes isso está fazendo com que sua liderança seja questionada. Mulher tem que segurar a linguinha é para adorar a Deus e orientar as pessoas. Amém, queridos? Está vendo que eu falei com carinho essa parte mais dura? Só para ela ver que eu não sou tão malvadão assim. Irmãos, ela é responsável por conduzir as atividades. Então cuidado, se a atividade não está boa, você não pode dizer que é culpa da outra. Você assume. Toda vez que a igreja tem algum problema, eu vou lá corrigir o problema, mas primariamente eu assumo o problema. Sou eu que tenho que assumir. Então eu vejo muita gente dizendo assim, igual a Eva, Adão lá, né? Adão, o que aconteceu? Foi a serpente, todo mundo tem um dedinho para apontar. Mas em vez disso, como líder, você tem que dizer: pastor, já estou sabendo e estou resolvendo. Vamos lá. A responsabilidade é minha. Eu sou liderança na hora que dá tudo certo, mas sou liderança quando está dando errado. Amém, queridos? E promover comunhão novamente entre os participantes. Então as irmãs não ficam assim: ô irmã, você viu que a outra irmã está de cara feia para mim? Espera aí. Em vez de você estar beneficiando o grupo, você está criando um racha. Aí você fala assim: eu como líder tenho as minhas. E as outras? As outras devem ser do capeta, deve ser do cão, porque minha não é. Todas são suas. Deus colocou lá para você liderar. Irmãos, se você fosse trabalhar só com a gentil, seria ideal. Tem hora que você está pregando, a irmã está dando glória, aleluia, fala assim: nossa, essa aqui vai ficar comigo. E a outra do cara feia, bicuda, não, essa vai embora. Mas eu não posso fazer isso.
Porque Jesus colocou ali tanto essa alegre, feliz, sorridente, que leva bolo de cenoura para nós no domingo, como aquela outra que fica lá no canto encruadinha. Mas Jesus colocou as duas para você cuidar. Então você promove a comunhão. Cuidado. Porque na hora que você começa a apontar pessoas dentro da sua equipe de trabalho, você está plantando contra você. Amém, queridos? Os irmãos entenderam essa parte? Amém. Irmãos, eu sou pós-graduado em liderança e gestão de pessoa. E às vezes eu vejo coisas na igreja acontecendo que me dá um desespero, me dá uma dor no fígado. E eu digo assim, gente, a pessoa está trabalhando contra ela. A igreja tem que ser mais inteligente um pouquinho. Nós lidamos aqui no nosso ministério, que é um dos menores, com quase 3.000 pessoas. Aí quando eu chego bravo, eu digo, ó, gente, cuidado, porque quando a gente erra, são 3.000 pessoas que são prejudicadas. Aí as pessoas pensam que eu estou fantasiando. Não estou, é realmente um perigo muito grande. As irmãs entendem isso? Então quando você faz bem feito e dá certo, 3.000 pessoas beneficiadas. Famílias. Às vezes por causa de uma mulher que saiu do seu culto cheio do Espírito Santo, a família vai ser toda abençoada. Então eu quero que você entenda isso. E outra coisa que eu vejo das irmãs como qualificação necessária é ministrar ensinamentos bíblicos e oferecer suporte emocional e espiritual para as lideradas. Olha só, pastor, mas eu não gosto de Bíblia, eu só gosto de cantar. Tudo bem, tem lugar para cantora no reino, mas liderança não é cantar. Liderança é conhecer a palavra, aplicar a palavra, ensinar a palavra. Amém, queridos? Criar discípulos. Se você não conhece, não tem problema nenhum, desde que você queira conhecer. Se você não conhece há 10 anos e continua sem conhecer, você é omissa. Você não deveria estar liderando grupo nenhum. Amém, queridos? Amém? Amém. Que bom. Então entenda uma coisa. Por isso que eu trouxe meu livrinho aqui desse mês. Fazer o meu merchan também. Olha para você ver. Quem vai estudar esse mês no IBAD? Imagina o livro 5 de orações estudando no IBAD esse mês. O livro do Emerson Cavalheiro, teólogo, diretor de curso e psicólogo há mais de 10 anos. Olha o livro, Fundamentos da Psicologia do Aconselhamento. Quem você acha que é a parcela que mais exige aconselhamento do pastor? É as irmãs. As irmãs são as que mais nos pedem um tempinho para conversar. Porque no colo das irmãs está os filhos. E às vezes um filhão, o marido. E quando eu consigo orientar uma irmã, às vezes pela irmã orienta a família todinha. Se eu orientar um adolescente, eu estou fazendo muito bem, mas o adolescente não orienta a família toda. A irmã orienta. Amém, queridos? Então quem for estudar esse mês conosco, vai aprender sobre aconselhamento, fundamentos de psicologia. Às vezes a irmã está lá e surtada, cara, é demônio, não é. Ela está num pico de estresse, ansiedade ou até depressão. Pastor, isso é coisa do diabo, isso é coisa de seres humanos. Seres humanos têm essas coisas. Assim como a gente tem pedra no rim, a gente também tem depressão. Assim como a gente tem diabetes, a gente tem ansiedade. É a mesma coisa. E aí, às vezes a irmã está lá com problema, você fala assim, deixa eu expulsar, joga uma garrafa de óleo na cabeça dela, entender ainda, pensando que vai resolver o problema dela. Não vai. Você tem que escutá-la, você tem que orientá-la. E às vezes nessa escuta bem qualificada, Jesus vai resolver o problema dela e o seu. Amém? A igreja é como fonte de acolhimento e cura. Olha só. E eu fiquei aí 2 anos lutando para a igreja entender qual é o seu papel primordial. É acolher e curar. Porque às vezes a gente acolhe e a pessoa fica doente aqui dentro, dando trabalho para ela e para nós aqui dentro. Às vezes a pessoa está 10 anos na igreja, continua com um problema que ela tinha lá atrás, continua magoada, continua não perdoando, continua com dificuldade para lidar com coisas que aconteceu na infância. E aí você lê um livro desse, você entende que o líder tem que acolher emocionalmente também. Amém, queridos? Então as irmãs têm que se preparar, ler bons livros, fazer um bom curso, porque se você quer liderar, lidere com excelência. Amém? Irmãs, as líderes trabalham organizadamente. Você tem que ter organização, você tem que saber o que você tem que fazer. Porque às vezes, irmãos, se você não fizer certo ponto, aquilo ali vai te cobrar um preço depois. Então você começa o ano e faz o planejamento, aquilo ali vai te ajudar muito.
E eu coloquei alguns pontos. Primeiro, uma equipe organizada prioriza a oração. Uma equipe organizada conversa e se comunica com o pastor da igreja. Eu já tive que cuidar de vários casos que a líder de oração estava brigando com o pastor da igreja. E os dois não abriam mão. Aqui quem manda sou eu. A irmã dizia, mas aqui quem manda sou eu. Eu estava aqui antes de você. Eu conheço todo mundo. E aí a briga atrapalhava quem? A igreja toda. A briga não atrapalha um, atrapalha todos. E às vezes a briga é uma questão de ego. Eu sei que eu estou errado, eu sinto o Espírito de Deus dizendo, baixa a bola, mas agora eu não posso dar o braço a torcer, senão vão dizer, e olha só, ela está mais preocupada com o que as pessoas estão dizendo do que com o que Deus está dizendo. Por isso que ela não abre mão. E às vezes a briga continua até alguém, vamos dizer assim, explodir, porque resolver que é bom e imaturo não resolve. Então, sempre se comunique com o pastor. O pastor é seu parceiro, é seu líder. E se eu estivesse falando com os pastores, eu ia dizer, sempre se comunique com seus líderes, porque sem elas vocês não conseguem trabalhar. Amém, queridos? O meu WhatsApp é uma coisa linda. Eu me comunico muito com meus líderes, porque são eles que vão fazer a produção acontecer. Amém? Defina a estrutura do grupo e seus objetivos. Como eu disse, você não sabe aonde você quer ir. Se você não sabe quem canta, quem prega, todo dia a mesma irmã que sola. Por quê? Porque eu nunca deixei os outros solar. Ou então porque ela é minha amiga. Porque tem isso também, né? Minha cunhada. Defina a estrutura do grupo. Defina qual é o talento do grupo. Defina o que você pode fazer que ainda não fez. Que talvez você tenha lá dentro do grupo, mas como você não está olhando, você não sabe o que está lá. Proporciona um ambiente acolhedor de união. Terceira vez. Um ambiente acolhedor. Está lá cantando todo mundo igual um robozinho. Não, olha para a igreja. A irmã está lá na igreja há 3 anos, mas não participa do grupo. Ela não quer, não. Por que ela não quer? Porque ela nunca veio. Você está esperando ela levantar e vir? Você já foi lá conversar com ela, saber quem ela é, o jeito que ela é? Será que ela não está esperando você liderar ela? Então muitas vezes, não, mas eu já estou bem, já tenho 20 irmãs, não precisa de 21. Mas não é você que decide quem é o grupo. Jesus vai mandando. E aí você vai acolhendo. Amém? Mantenha o foco em Deus. O foco não sou eu, que eu gosto. O foco não é o pastor, vou fazer para agradar o pastor. Não faz. Quando você agrada a Deus, você agrada a todo mundo. Amém, queridos? Ah, mas esse congresso não foi bom para mim. Uma vez um certo grupo de irmãs, a irmã pegou e falou assim, vou colocar para solar os hinos minha neta. Eu falei, não, está errado, ela participa do grupo? Não, nem é da igreja. Aí eu falei, mas que sentido tem isso? Não é que eu quero fazer uma gracinha para ela. Tá, mas você vai desgraçar o resto das irmãs. Ué, que negócio sem... Irmãos, o trabalho da igreja não é para fazer gracinha para ninguém, não. Não é por causa dos meus parentes, não é por causa dos parentes do pastor, não é por causa... Irmãos, é para Deus que eu tenho que olhar quando eu estiver fazendo os trabalhos da igreja. Porque senão vira um negócio esquisito, vira não? E tem muita igreja assim ou não? Tá vendo que não é só eu que sou polemista aqui, viu, irmã Elisângela? Uma irmã que tem uma qualificação de líder, ela ouve antes de responder. Às vezes uma irmã fala, aconteceu isso, ela já explode. Aí quando chega do outro lado não era nada daquilo. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, aqui nessa igreja, tá vendo? Aquela não presta, aquela não presta, aquela não presta. Eu, meu Deus, eu acho que eu vou pedir, nem vou assumir essa igreja. Era as melhores que eu tinha na igreja, irmão. Aí eu fui conversar com calma e fui descobrir que a boca mole era que era a pior que tinha na igreja. Ela que gostava de falar mal de todo mundo. Então, você não escuta um lado só, você tem que escutar os dois. Amém, queridos? Muito problema não ia ter acontecido se antes de qualquer coisa você tivesse escutado os dois lados. Isso é liderança. Está aberta às novas ideias. Sabe quando as irmãs vão parar de conversar com a líder? Quando a líder parar de escutar as irmãs. Eu faço o que eu quero e vocês vão cumprir o que eu quero. Essa semana o pessoal da convenção, estou lá como relator do conselho, perguntar para mim,
Quais os temas que você quer para o nosso evento vai ter? Aí eu mandei 3 temas. E os pregadores que você quer? Aí eu mandei. Aí ele pegou e falou assim, só que eu prefiro esse tema e prefiro esse pregador. Eu falei, quem perguntou? Por que perguntou? Então muitas vezes eu escuto todo mundo, mas tomo decisão sozinho. Adianta escutar? Por outro lado, toma cuidado com escutar demais e deixar de liderar. Amém, querido? Porque Deus, irmãos, Deus tem hora que é democracia. Democracia é o povo no comando. Mas geralmente é teocracia, é Jesus revelando o caminho para nós, através da palavra. Então, comigo, eu logicamente vou deixar os irmãos opinar. Mas no final tem que saber que eu sou homem de oração e líder, assim como as pessoas são homens e mulheres de oração. Então temos que orar. Amém? Não vai deixar o povo se autoliderar que dá errado. Ah, eu vou agradar todo mundo, mas acaba desagradando todo mundo. Irmãos, permaneça firme, mesmo sob pressão e crítica. Não, eu sempre falo isso, quem já foi líder comigo sabe. Primeira coisa que eu digo, quando você for assumir o cargo, tem gente que vai virar a cara para você. A pessoa te abraça. No dia que sobe lá o pastor ora, quando você desce, você já é uma não grata, persona não grata. Por que isso, pastor? Não sei. Eu tentei estudar sociologia, psicologia, tudo de Bíblia, teologia, não me diz por que as pessoas são assim. Mas irmãos, você quando for ser líder, não se apavore pelas caras feias, senão você não trabalha. Não se apavore com as críticas. Você põe verde não presta, põe azul não presta, vermelho não presta, nenhuma cor presta. Vai fazer o que? Transparente? Todas vão dar uma palavra de crítica no que você escolheu. O pregador A é ruim, o pregador B é péssimo. Tudo que você fizer vai ser criticado. Não se apavore pelas pressões que vão ser colocadas sobre você. Amém, queridos? Por outro lado, irmãos, como a crítica não pode fazer você definhar, permaneça firme também com os elogios. Que o elogio é pior do que a crítica. A crítica te faz crescer, o elogio te faz ensoberbecer. E após a soberba vem a queda. Amém? Tem irmã que faz um negócio virtuoso, maravilhoso, o pastor diz, olha, nunca vi. O pastor nunca deve falar isso, mas tem gente que fala, nunca vi um trabalho igual a esse. As outras que trabalharam antes murcham, né? Fala, meu Deus, meu trabalho não valeu nada. E ela já começa a voar na igreja. Daqui a pouco ela vai entrar naquela videira, com o marido puxando ela nas costas. E aí isso daí vai prejudicar ela, porque o pastor vai chegar depois e vai dizer, irmã, dá para você orar ali? Não, pastor. Esqueceu que eu sou a que faz um trabalho que ninguém faz? Então o tratamento comigo tem que ser diferente. Eu sou o vaso. Então cuidado, não deixe o elogio mudar quem você é. Amém, queridos? Tem um homem chamado John Bunyan, ele escreveu O Peregrino. E diz que um dia ele pregou, e quando ele desceu, um irmão bateu nele e falou assim, nunca vi alguém pregar como você. Você prega demais. Aí ele olhou para o irmão e falou assim, eu sei, o diabo acabou de falar isso no meu ouvido. Porque se tem uma coisa que o diabo quer é te tornar soberbo. Porque aí você não obedece mais ninguém, você não aceita mais ninguém, você vai viver acima dos outros. E nós não fomos criados para viver acima de ninguém. É no meio. Amém, querido? União é no meio. Deu a hora já, né, filho? Irmãos, glória a Deus. Hoje eu vou terminar. Atividades de crescimento do departamento feminino. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma coisa a questionar? Pastor, não é nada disso. Na minha igreja não tem panelinha nenhuma. Nunca teve. Talvez você seja a panela, você não está sabendo. Eu falei ontem na igreja assim. Irmãos, na igreja às vezes tem aquela irmã melancólica que ela fala assim, todo mundo tem inveja de mim. Todo mundo está de olho no meu marido. Você olha para o camarada feio que dói. Todo mundo tem inveja de mim. Você fala, melancólico. E aí tem esse negócio, todo mundo é penina, só eu sou Ana. Vai orar, Ana, para ver. Quando vai ver, irmão, a penina é ela. Ela que está, meu Deus, acabando com o clima, vou pôr assim na igreja. Mas a pessoa não se reconhece no espelho. Por isso que a Bíblia diz, ó, examine, pois, o homem a si mesmo. Porque é bom a gente fazer um autoexame e falar, meu Deus,
Uma irmã pediu um conselho para mim essa semana e falou: pastor, tive problema com X, com Y, com Z, o alfabeto todinho. O povo, não sei o que é que tem, pastor, todo mundo briga comigo. Eu falei: olha, então vamos pensar. O que está aí sendo feito que as pessoas pegam mal com você? Como que você age? Como que você tem lidado com as pessoas? Talvez esse alfabeto todo que briga com você, na verdade você entendeu errado. Eles não brigam com você, é você que briga com eles. Pode ser? Amém, queridos? Então relacionamento é a base da igreja. Essa tal de comunhão, unidade, no grego é koinonia, é a base da igreja. E o diabo, quebrando essa base, ele quebra tudo. E as irmãs têm a sorte de ser as mais efetivas, mas tem o azar de ser a mais afetiva. Vocês conseguem fazer tudo que vocês põem na cabeça. E olha que mulher teimosa mesmo. Faz. Vai lá e faz. Só que por outro lado, as mulheres são afetivas demais, emocionais demais. E aí entra esses problemas, é a brecha ideal. E vai contaminar todas vocês e a igreja. Como eu disse, por conta de situações que não deveriam estar ali na área emocional. Amém, queridos? Vocês já viram isso acontecer? 3 já viram. Que bom, então estou quase certo. Atividades de crescimento, então, do departamento feminino. Eu coloquei só uma lista breve. Porque, irmãos, o departamento feminino não é um coral. As irmãs gostam de cantar. E cantar faz parte. Primeiro chama-se círculo de oração, não é círculo de canção. Porque orar é mais importante do que cantar. Segundo, orar edifica mais do que cantar. Ler Bíblia edifica mais do que cantar. Então, Jesus, quando falou: ide por todo mundo, pregai e ensinai. Imagina se ele tivesse falado: gente, nem prega nem ensina, sai cantando para a rua. Imagina nós na rua. Então, o ciclo de oração tem que entender que tem muito trabalho a ser feito. Não é só ensaia, canta, ensaia, canta. Não é. Não faça isso, por amor de Deus. O centro do departamento de vocês não é cantoria. Amém? Amém. Nossa, essa eu achei que não ia ter nenhum amém, porque é geralmente aí que as irmãs ficam bravas comigo. Porque todo mundo gosta de louvar a Deus, sim ou não? Mas não é só isso. Inclusive, Deus não vai receber um louvor de um grupo rachado. Deus não vai receber um louvor de um grupo que está fazendo mal para o outro. Deus não vai receber um louvor de gente que nem conhece a Bíblia. Aí pega um monte de hino cheio de heresia e coloca no departamento. O pastor que conhece um pouquinho de Bíblia sai sem cabelo. Eu tinha tupete quando eu cheguei na igreja. Olha o que aconteceu comigo. Isso aqui foi um ciclo de oração. Não, mentira, não foi não. Retiros espirituais. Irmãos, o que é retiro? Esses dias o irmão fala assim: vamos fazer um retiro, pastor. Tá bom, nosso cronograma. Jogo de bola, peteca, não sei o que. Eu falei: que hora que vai orar? Não tem que orar, pastor, mas também para descansar. Então tira a palavra retiro e tira a palavra espiritual. Coloca que é uma confraternização. Detalhe, eu não fui convidado, porque eu ia tirar o clima. E elas queriam ficar à vontade. O pastor lá tirava o clima. Eu imagino que elas estavam pretendendo fazer, que não podia ter um pastor para ver. Mas vai fazer um retiro, faça um retiro espiritual. Tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter comunhão. As irmãs vão lá perdoar, ter aquela conversa que está atravessada faz um ano. E quando voltar vai estar todo mundo pronto para Jesus usar na igreja. É retiro espiritual. Cultos de oração. Cultos, mas com oração. As irmãs chegam na igreja correndo: ai, gastei mais tempo para me maquiar hoje, porque hoje nós somos protagonistas. Não, você, irmãos, coloca menos tempo e coloca mais tempo orando, porque você vai ver o que Deus vai fazer no seu culto. O culto vai, irmãos, só o culto em si, irmãos, vamos ser sinceros. Você chega, você canta o hino, lê a palavra, entrega o pregador, canta mais um hino, termina o culto. Não acontece nada. Agora você faz a mesma coisa, porém com fé no coração, oração verdadeira, coloca a boca no pó, e quando você canta o hino da harpa, Deus já começa a manifestar o hino da harpa. Não é diferente? Então, mesmo culto, mesmo regimento, a mesma qualidade, mas para Deus a qualidade na verdade é outra. Vocês entendem isso? Pastor, por que o seu culto é desse jeito e o culto do outro é daquele outro jeito?
porque eu estou pensando no que agrada a Deus, a pessoa está agradando o povo. E isso não é bom. Pastor, estou aqui cronograma, vou colocar a irmã Chiquinha, Toninha, 20 irmãs para cantar, por quê? Porque elas estão com vontade. Tá, se eu vou respeitar a vontade de todo mundo, eu não respeito às vezes a vontade de Deus. Amém, queridos? Porque ela gosta, tá bom, também gosta de um monte de coisa. Deus também gosta de um monte de coisa. Não é assim. Eu tenho que orar a Deus e fazer a melhor coisa para que o culto seja abençoador. Aliás, até aquela pessoa que diz assim, só vai ter culto se eu cantar, aquela pessoa pode ser tocada num culto onde ela não cantou, e daí para frente ela aprende que Deus tem mais para a vida dela do que aquilo, do que o microfone. Tem irmão que fala isso, no dia que eu não pego o microfone não tem culto. Então pega o microfone e leva para casa. Que negócio esquisito é esse? O irmão veio falar um negócio desse para mim, pastor, eu estou tendo pouca oportunidade, deixei no óleo, vai ficar uns 2 semanas sem pegar o microfone. Para quê? Para desviciar. Podia ter, né, um desafio, né, aqueles clínica para reabilitação de viciado no microfone. Porque não pode ser assim. Então, culto de oração, campanha de oração, faz umas campanhas, traz um monte de pregador esquisita, um monte de gente falando umas coisas que não tem nada a ver com nada, ora pouquinho, fala bastante. Cancelado esse negócio. Campanha de oração, ora 1 hora e coloca mais, canta um hino e coloca 40 minutos de palavra, você vai sair edificado. Campanha, irmãos, fiz campanha de 1 mês, oração e Bíblia. Não trouxe pregador de fora, não trouxe nada, oração e Bíblia. E Jesus respondeu. Grupo de estudo bíblico, as irmãs estão se ajeitando aí, algumas, fazendo grupos de estudo, grupo de leitura. Meu Deus, isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu dei um livro para um líder esses dias, ele jogou lá atrás no carro, todo eu passo, eu olho o livro lá. Eu estou com vontade de confiscar. Eu vou quebrar o vidro dele e pegar meu livro de volta. Porque, irmãos, leia, faça um grupo de leitura. As irmãs estão com problema de relacionamento, como eu disse, juntam as 4 irmãs, pegam um livro sobre relacionamento, vai ler com a irmã. As irmãs estão com problema de perdoar, pegam um livro sobre perdão, lê com essas irmãs 1 mês. As irmãs querem entender, irmãos, que existe um livro de teologia sistemática da oração, quase 500 páginas. Eu achava que orar é só ajoelhar e falar com Deus. Existe um jeito de orar, e quando você estudar, você vai orar melhor. Amém? Grupo de estudo bíblico, visitação. Irmãos, tem vezes que o pastor não tem o acesso que você tem. As irmãs querem ver o pastor na casa delas lá. Eu sei disso, você pode falar, é verdade. Mas às vezes quando você entra lá, você vai escutar coisa da irmã que ela não vai contar para mim. Ela não vai contar para mim. Ela não vai dividir comigo, mas vai dividir com você. Então faça visita. Separe um tempo e vá nas casas das irmãs. Amém, querido? Irmão, tem uma coisinha para comer, come. Não tem, amém, mas a visita é a mesma. Ou então você leva. O que importa é fazer uma visita de qualidade também. Não vai lá falar mal da igreja. Eu vim te fazer uma visita. Você está 2 semanas sem ver na igreja, perdeu nada, viu? O pastor só falou besteira. Aí ninguém vai mesmo. Quem que vai num lugar desse? Mas se você fizer uma boa visita, você é edificado, a pessoa é edificada. Quando você faz uma visita no hospital, você volta para a igreja voando. Eu sei que as irmãs têm essa experiência. Parece que Deus te enche de tal forma. No dia que eu consigo visitar o hospital, eu consigo visitar a pessoa, irmãos, um culto para mim é outro. Porque eu estou cumprindo meu propósito existencial. Amém? Evangelismo. Mas pastor, tem um evangelismo geral. Evangelismo das irmãs. As irmãs, como eu disse, não é só um coral, é um grupo de evangelismo. É um grupo de visita. É um grupo de fazer culto caseiro. As irmãs é uma ferramenta de Deus. Não ora. Por orar são cheios do Espírito Santo. Se são cheios do Espírito Santo, são efetivas no evangelismo. Amém, queridos? Coloca prioridade. Vocês vão fazer um congresso? Nem vai dar tempo. Vocês separam os melhores bancos da igreja. Sabe para quem? Para quem você evangeliza. Para a visita que você convidou. Pastor, esse aqui é o lado das pessoas que vão cantar, esse aqui é o lado dos obreiros, mas esse miolo aqui, a nobreza do templo, isso aqui vai ser para as pessoas que eu convidei. E se você não convidou ninguém? Aí você não separa para ninguém.
E se você não evangelizou ninguém, fica tranquilo que não vai vir ninguém. Mas se você durante o ano evangelizou, espere essas pessoas do seu congresso. Amém, queridos? E festas e confraternização, que o crente também é gente. Amém? Eu gosto de fazer chá com as mulheres. Deixa as mulheres lá. Aí os maridos ficam tudo do lado de fora esperando a festa acabar para a gente voar no que sobra. Já tem um jeitinho. Eu falo para os maridos, a gente fica lá conversando e olhando, né? Mas os irmãos ultimamente estão comendo tudo, está sobrando nada para nada. O que a gente precisa, irmãos? Confraternizar. Sabe por quê? Olha o mistério que eu descobri isso uns 20 anos atrás. Tinha coisas que eu tentava resolver no aconselhamento, na pregação, e a igreja continuava travada. Quer saber? Vamos fazer aqui um chá com essas pessoas. Aí lá no chá a gente conversando, dando risada. Aí a irmã fala, pastor, eu não gosto do senhor não, mas agora eu estou gostando. O senhor fala uns negócios engraçados, o senhor lá só fica de cara feia. Eu falei, é verdade. Olha só, às vezes na confraternização você vai ganhar coisas que no culto você não vai ganhar. Isso é um mistério de Deus. Só que até a confraternização tem que ser segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Se na confraternização juntar a mesinha das irmãzinhas, amiguinhas de novo, você nunca vai lidar com aquelas pessoas que você nunca conversou. Acho que eu vi a Meila ali. Eu acho que teve uma confraternização que o Lúcio foi e ele não falava comigo. Quando eu falava Pai do Senhor, ele fazia igual uma tartaruga, ele se fechava. Aí eu falei, eu pego ele na confraternização, foi lá na Panasonic. Aí eu fiquei do lado dele, ele corria, eu ia atrás. Voltou, ele era meu amigo. Hoje ele trabalha comigo no IBAD. Quer dizer, eu precisava de um espaço imparcial para a gente ter uma conversa. E às vezes na confraternização você vai lidar com aquela irmãzinha. A irmãzinha está lá com a tapoé jogando bolinho para dentro. Você chega, ô irmão, eu também gosto de levar bolo para casa. E começa uma conversa legal ali. Amém? Irmãs. Irmã chefe, prioridades do congresso feminino não vai dar conta. Aí você fala mais. Posso fazer uma oração com vocês? Irmãos, por último, aí no papel de vocês, tá 3 prioridades para o Congresso das Irmãs. E eu mandei para a irmã Elisângela, acho que ela vai dividir no grupo. Mas olha, escolher bem o tema é uma coisa boa. Pode ficar em pé, nós vamos orar. Escolher o pregador, escolha o pregador bíblico. Bom, alguém, esses dias me cancelaram no congresso do nosso ministério. O irmão me convidou com 3 meses de antecedência. Quando chegou perto da data, o pastor da igreja falou assim, tira esse pregador aí, que o pastor Rondinelli não é de congresso não, ele vai querer dar estudo. O irmão falou, não, mas a gente quer ouvir Bíblia. Ele falou, não, traz esse outro que ele grita, ele dá uma animada no povo. Irmãos, a igreja não vai para o céu debaixo do grito. Quem vai levar a gente para o céu é a palavra de Deus. Então escolha pregadores bíblicos. Gaste um pouquinho com eles. Irmão, eu não dou um centavo para pregador. Aí compra um monte de enfeite caro. Os enfeites depois você joga no lixo. A pessoa vem, estraga a tua festa com conversa fiada. E o pastor ainda tem que ficar um mês ensinando o povo aquelas heresias que ele falou para poder desmontar. Escolha bons pregadores. Amém, queridos? E o congresso é a festa de comemoração de um trabalho que você fez o ano todo. Se você não trabalhou, sua festa vai ser ruim. Se você trabalhou, Deus vai honrar a sua festa. Amém, queridos? Posso orar com vocês? Vocês oram comigo? Eu não gosto de orar com os varões, que eles ficam olhando eu orar e não oram, mas vocês vão orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está aqui as irmãs que o Senhor escolheu, Pai, para colocar, Senhor Jesus, na direção do trabalho. Que o Senhor venha dar autoridade, poder, inteligência, sabedoria. Que o Senhor venha dar para elas, Pai, prosperidade, Senhor, em todo o seu trabalho. E o nome do Senhor seja exaltado na vida de cada uma, Pai. As mulheres dos pastores, as líderes, as regentes, as pregadoras e cantoras que o Senhor tem chamado para esse trabalho. Em nome de Jesus, Pai, derrama graça sobre cada uma, para que a glória do Senhor seja revelada nos nossos departamentos femininos, nos nossos círculos de orações. Em nome de Jesus, as irmãs dão glória a Deus.